O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você também que nos acompanha por nosso canal no YouTube, nós estamos fazendo um itinerário com Jesus. No primeiro domingo da Quaresma, nós fomos até o deserto com ele. Deserto que é lugar de libertar a liberdade, de aprender que nós somos livres. No segundo domingo, nós fomos com o Senhor à montanha, juntamente com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá na montanha, nós fomos convidados a alargar o nosso olhar, a reconhecer que Cristo é aquele que nós devemos escutar, porque sobre ele o Pai colocou todo o seu bem-querer. Agora, neste terceiro domingo da Quaresma, seguindo com Jesus, nós vamos ao templo, à casa de oração. O templo é reconhecidamente a casa de Deus, o lugar onde a glória de Deus habita. Jerusalém é a cidade onde fica este templo. Todo judeu deveria, pelo menos uma vez ao ano, pela Páscoa, ir ao templo. Visitando o templo, deveria oferecer sacrifícios pelos seus pecados, pelas suas impurezas. Há muitas exigências para entrar no templo. Abluções, purificações e, sobretudo, sacrifícios. Todos são impuros, então todos precisam sacrificar algum animal a Deus. E daí há uma hierarquia de animais que segue a hierarquia da sociedade. Aos pobres ficam os pombinhos, as rolinhas. Para os mais abastados, as ovelhas, os bois. É óbvio que quem tem condição de pagar mais, tem condições de ganhar mais os benefícios de Deus. O sistema do templo está corrompido.
A casa de Deus, onde Deus habita, virou uma casa de comércio. Tornou-se um antro, onde os pobres e todos os outros são explorados. Onde as pessoas vão, mas não se encontram com Deus sem antes terem que passar por vários rituais e sem antes terem que reconhecer a miserabilidade da própria vida, a própria miséria. Esse templo corroído é sinal de que a religião já se juntou com a economia, com a política, que a religião serve. Ela virou um instrumento para a economia, para o lucro. Os sacerdotes, os fariseus, os sumos sacerdotes se sustentam da exploração do povo. É para este templo que Jesus vai. E para este templo nós vamos com ele. E quando Jesus se aproxima deste templo, ele faz um chicote e expulsa os cambistas daí. Expulsa os mercadores que estão na casa de seu pai. Não só expulsa os mercadores, mas expulsa também os bois e as ovelhas. Espalha as moedas. Jesus é de fato um profeta. Quanto falta para nós cristãos reconhecer que Jesus é um profeta? Jesus não é só sacerdote e rei. Jesus está na esteira do profetismo bíblico. Se a gente abrir o livro dos profetas, a gente vai ver o quanto eles denunciaram o culto vazio, a religião vazia, esvaziada de sentido. Ora, nós no início desta quaresma, recordamos as palavras de um profeta que dizia: rasgai os vossos corações e não as vestes. Essa é uma denúncia da superficialidade de uma religião que não vai lá dentro, que não transforma o coração. Mas os profetas disseram muito mais. Disseram de uma religião carcomida pela corrupção, de pastores que tosquiavam as ovelhas, engordavam as ovelhas e as tosquiavam, eram maus pastores. Os profetas denunciaram o jejum vazio, esse jejum que não se abre ao irmão, que não cuida do pobre, que não faz a justiça, que não cuida do órfão. Jejuam, mas não visitam o preso. Jejuam, mas não vestem o nu. Jejuam, mas não alimentam o faminto. Um jejum, portanto, sem sentido. Denunciaram a oração cheia de palavras, que não era a confissão do próprio coração, que não era a celebração de um encontro com Deus. Os profetas denunciaram a falsa caridade, aquela feita para ser visto, para se mostrar. Denunciaram alianças entre a religião e os poderes. Quantas vezes essas alianças foram vistas? Os profetas sempre denunciaram a religião. Sempre tocaram justamente aí. Porque se a religião deveria ligar o povo com Deus, quando ela deixava de fazer isto, ela era imprópria. Os profetas sempre denunciaram também uma religião que olha para Deus, mas não olha para a vida. Que não cuida da vida, que não tem a vida com apreço. Não adianta nada. Do que adianta um louvor a Deus, se esse louvor não se reflete no cuidado com a vida e no cuidado com o outro, já que Deus quer justamente isto, que nós sejamos capazes de cuidar uns dos outros. Então Jesus está na esteira dos profetas. Ele precisa denunciar com chicote uma religião que se perverteu. Uma religião que se esqueceu do seu caminho, que perdeu o sentido. Mas Jesus faz mais.
Tem gente que chama esse evangelho de purificação do templo, como se Jesus estivesse purificando o templo para que ele voltasse a funcionar normalmente. Mas na verdade não. Jesus está abolindo o templo. É o fim do templo. Ele não faz mais sentido. Não faz sentido purificá-lo sequer. E é por isso que o texto deixa algumas dicas para a gente. Jesus não só expulsou todos que estavam ali, como expulsou os bois e as ovelhas também, que eram os animais do sacrifício. Jesus não quer mais sacrifícios. Jesus não quer sacrifícios nem incensos. Não quer o cheiro, o perfume dos animais subindo aos céus. Não quer sacrifício de sangue. Não quer mais derramamento de sangue, mas também quer uma mudança do pensamento. Deus não é um Deus que exige sacrifícios para perdoar. A sua misericórdia não está nas mãos de uns ministros que a manipulam. Não está nas mãos de uns ministros que detêm o poder de purificar os outros. A misericórdia de Deus é abundante. Ela não é detida nem manipulada por ninguém. Jesus expulsa todos do templo e abole o templo. Porque para Jesus, o que interessa é que nós sejamos adoradores em espírito e verdade. O próprio Evangelho de João dirá isso mais tarde. Quando Jesus se encontra com a samaritana, o que interessa é que as pessoas sejam capazes de adorar em espírito e verdade. Que elas façam da própria vida um sacrifício. É isso que importa para Jesus. Que a nossa vida seja um louvor a Deus. É nesse sentido de sacrifício. Que a nossa vida seja um incenso que sobe a Deus. Que a nossa vida seja a oferta que agrada a Deus. Que a nossa história, a nossa existência, isso sim, seja um sacrifício de louvor. Como Jesus faz da sua própria vida. Jesus doa a vida. Se entrega. Este é o seu sacrifício. Ele ama. Este é o seu sacrifício. O amor é o sacrifício da vida. O amor é a oblação que Deus quer. Portanto, não faz sentido um templo. Se o templo não serve para nos fazer entender que o verdadeiro templo somos nós. Não servem estas paredes se ao nos encontrarmos aqui, nós não compreendemos que é a vida humana o templo de Deus. Não servem as construções religiosas se nós não compreendermos que a casa de Deus é o homem, é o ser humano e sua vida. Por isso, quando o Evangelho diz assim, o zelo por sua casa me consome, é o que os discípulos lembraram a respeito de Jesus. Qual é a casa de Deus? Qual é a casa cujo zelo consome ao Cristo? Não é a casa de pedras, é o ser humano. É o zelo pelo ser humano que consome Jesus Cristo. É o zelo pela humanidade viva que faz o coração de Jesus Cristo queimar. Vejam que, por isso mesmo, não há outro templo, não há outra religião necessária que cuidar da vida, que fazer a vida brilhar em sua dignidade, que afastar tudo aquilo que retira, que esmaga a existência humana. Todo cristão e cristã, nós, igreja, somos chamados a esse movimento. O movimento de entender que é a vida, o templo que Deus quer. E por isso mesmo, cuidar dela. É preciso insistir sobre isso, porque nem sempre nós compreendemos o que é a vida. A vida não é só respirar. A vida não é nascer, crescer, desenvolver e morrer. A vida não é só trabalhar.
A vida não é se esmagar para atender às exigências dos outros. A vida não é comer o pó da terra enquanto a gente tem sonhos de céu. A vida, ela é abundante quando a gente descobre o seu sentido e Jesus nos descortina o sentido da vida. O sentido da vida é entregá-la. A gente vive mais quando a gente entrega mais. A gente mais tem quanto mais a gente dá. A gente mais vida tem quanto mais a gente for capaz de doá-la. É por isso que Jesus, no finalzinho do evangelho de hoje, vai trocar os sentidos. Destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. De que templo Jesus falava? Não daquele que demorou 46 anos para ser construído. Ele falava do seu próprio corpo, da vitória sobre a morte, da ressurreição e a vida da qual todos nós participamos. Na ressurreição de Cristo, todos nós somos convidados a ressuscitar. Na vida do Cristo, todos nós somos chamados a viver. O Evangelho termina dizendo assim: muitos creram nele, mas Jesus não deu nem moral para essas pessoas, para essas que creram nele, porque ele conhecia o coração delas. Vejam isso. Não é suficiente dizer que se crê. Não é suficiente dizer que nós temos fé. É preciso seguir Jesus, não só como quem diz que crê, mas como quem vive como ele viveu. Como adoradores em espírito e verdade. Como quem entendeu que a própria vida é um templo. Como quem olha para Deus, mas olha também para o irmão. Amém.